Olá, eu vou explicar o processo de desertificação, mas antes de falar sobre esse processo, eu vou relembrar um pouco sobre os desertos. Os desertos são áreas de clima áridos ou desérticos e situam-se no interior dos continentes, tanto em baixas latitudes como em médias latitudes. Nessa imagem a gente pode ver os tipos de desertos que tem no mundo. Esses marrons mais escuros são os desertos habitados. Esse marrom um pouco mais claro são os desertos inabitados. Esse amarelo queimado são as áreas secas e esse cor de pele são áreas que estão virando deserto. Agora eu vou apresentar e dar exemplos de 4 desertos. O primeiro vai ser o de Kalahari. Ele situa-se na África. É o segundo maior deserto desse continente e o significado do seu nome é grande sede. Esse segundo vai ser o deserto de Gobi. Ele é cercado por cadeias montanhosas e se abrange no sul da Magnólia e no norte da República Popular da China. Sua temperatura média pode variar de -43 a 38 graus Celsius por ano. Lá foram encontrados os primeiros ovos e fósseis de dinossauro. Deserto de Atacama. É o mais alto e seco deserto do mundo. Está localizado no norte do Chile e o seu território pode ser encontrado vulcões, salares, lagoas e formações rochosas. E lá é muito famoso por ter o céu carregado de estrelas. O último deserto vai ser o do Saara. Ele fica localizado na África. É o maior deserto desse planeta. E o mais quente. Por incrível que pareça, já foram registrados 2 vezes na sua história a ocorrência de neve. Afinal, as temperaturas do Saara atingem durante o dia 50 graus Celsius, mas durante a noite eles caem atingindo temperaturas abaixo de zero. O clima dessas áreas desérticas, eles se dão principalmente pela característica desértica, de clima desértico, né? E o fraco índice de pluviosidade. Lá também é muito raro a aparição de chuvas e sendo quase acidentais. Eles também são caracterizados por áreas dominadas por massas de ar secas e alta pressão atmosférica. O ar de lá é constante por conta dos ventos. Os ventos de lá são muito fortes. E a temperatura também pode variar intensamente. Durante o dia chega a 50 graus Celsius e à noite a temperatura pode cair para 0 graus Celsius. Menos 0 graus Celsius, na verdade. O relevo de lá. Eles são normalmente arenosos ou rochosos. Lá também a gente pode identificar os lençóis de areia, que são chamados de ergs, as dunas, que são montes de areia acumulados pelo vento. As ramadas são essas formações rochosas, como você pode ver na imagem, são pequenas rochinhas. As depressões se dão pelo baixo nível do mar e com a irregularidade. Elas possuem leves inclinações por conta dos desgastes sofridos pela ação do vento e da água. Os icebergs são elevações antigas que constatam uma espécie de testemunho de relevo mais alto e mais acidentado, e já foram aplanados pelos ventos e pela ação do tempo.
o solo de lá. Eles são finos ou rasos, inexistente. A forte evaporação ocasiona formações de crossas salinas. A vegetação de lá é bem rara. Por conta da escassez da chuva, se dá a pobreza do solo, chegando a vegetações com plantas xerófitas, cactíceas, e a mais famosa de lá, a mais rica, é a oásis. A hidrografia. Os rios de lá são temporários ou intermitentes, com exceção do rio Nilo. O processo de desertificação, ele se dá pela degradação de áreas semiáridas ou subúmidas secas, ao ponto em que elas se transformem num espaço de aridez. Essas transformações podem acontecer pelas causas naturais ou antrópicas. As antrópicas vão acontecer pelas queimadas, que degradam o solo, o desmatamento, que deixa o solo exposto, o pastoreio, pela capacidade de suporte de sobrepasto, a agropecuária, que é pelo uso totalmente agressivo com o solo. A desertificação no Brasil, ela vai acontecer nas áreas de clima semiárido, e no nosso caso, ela vai se localizar no sertão nordestino, onde 10% dessa área ou se transformou em deserto ou está em processo de desertificação. E isso se dá pelas práticas agrícolas inadequadas e pelo uso do pastoreio inadequado também, onde essas áreas não são preservadas e deixa o solo totalmente desgastado. A principal medida que tem que ser tomada é ter o conhecimento que permite a prática adequada desses espaços.